E até o Nenê, a gente acabou deixando sair, o Sim. Vasco deixou o Nenê sair. Não digo, sempre o pessoal fala assim, pô, mas o Nenê tá com muita idade, tudo bem. Fala em SAF, o que tu acha da SAF, mano? Não, Culpa dele. a SAF, o que acontece? Tem um movimento, né, em relação à organização do Campeonato Brasileiro, que a gente sabe que está para acontecer, né? Sim. Que é de empresas assumirem, né, o controle do A campeonato. liga, essa liga aí. A liga. que É Libra? A Libra e tem outro que eu não lembro o nome. São duas. São duas que estão disputando Eu não sei. São duas ligas que estão disputando. para assumir o controle do campeonato, Entendi. ou seja, fazer todo o televisionamento para o exterior, a venda do campeonato. Cuidado do campeonato. Uma Cuidar liga do que vai campeonato. como é em todo lugar do mundo, Sim, menos e aqui. seriam os responsáveis. Então, casualmente, as SAFs começaram a vir para cá Nesse momento. nesse momento, né? É muita coincidência. Né? Cara. Então, Pegando umas paradas assim, né? cara? Mas é porque você vê uma profissionalização, um trabalho sério. Pode ser. Aí- Entendeu? Mas o interesse financeiro também, né? Claro, Claro, claro. Ninguém bota dinheiro se não vê que não vai tem- ganhar. Não tem almoço grátis, né? Não, Não, tem nenhum. tem, nenhum. Esquece. É isso, então. Depende muito, né? Assim, Fernando, da SAF. Da né? condução, né? Da condução. Quem está, por exemplo, do Botafogo, a gente sabe que é o John Texor. John Textor, né? Isso. Tio Que do Iberê. que é um cara. Falou no Botafogo. Tio do Iberê. Ele tem experiência, ele já tem times fora, né? Na Inglaterra, times que são Isso, importantes. Isso. Né? Tem o Lyon também, me parece, né? Isso. Que faz parte do grupo. parte, Então, Lyon. são equipes fortes. Ele conhece o negócio. o mercado. Não é uma novidade para ele. Esse pessoal da 777 do Vasco, por exemplo, eu não sei o que eles faziam antes. Dizem que tem alguma coisa, não sei aonde. Disseram que o Genoa é deles também. Eu não sei se é verdade. Mas ninguém Não fala, sei. assim, ninguém dá o veredito que é ou não Entendi. é. E assim, a gente não tem muitas informações sobre Sobre a experiência dos caras. e sobre as pessoas. Entendi. A gente não sabe quem é o cabeça, né? Quem é alguém. O Botafogo é o Textor, né? Todo mundo sabe. Fica de frente. Tem um Fica que de frente. de boné aí, não é o Alguém não é o de tem frente. que pagar a conta. Quem é que paga a conta do É o 777? texto. Não, do Botafogo é o texto. Desse aí. Do Vasco a gente não sabe. Tá muito assim, entendeu? No ar. Entendi. Sabe, parece que é uma coisa assim de propósito para não ter. Vamos ter cobrança. Cobrança. Entendi. Vão cobrar quem? Sim. E empresa tem que ter dono. É lógico. Tem que Alguém cobrar. assina esse negócio aí, né? É isso aí. Que o do Texo também é. O do texto também é, mas ele. Mas ele aparece mais. Ele tem uma. Ele assume a responsabilidade, né? De aparecer. Consegue ver, né? Que é a pessoa responsável. Ele veio aqui várias vezes, né? Inclusive, teve uma época que ele teve que cancelar a coisa dele, que tava metendo a porrada nele. Sim. Mas é isso, faz parte. No futebol é preço. isso aí, cara. isso aí, Não, faz não parte. tem futebol. Quem quer se meter no futebol tem que saber que vai ter elogio e também cobrança. E ainda mais numa fase de reconstrução. Sim. É muito mais difícil se reconstruir, ainda mais quando você teve muita glória passada. Verdade. Se reconstruir é mais difícil. Acho que isso aí é a questão da liga. Se eles conseguirem fazer a liga, é uma coisa que a gente vai ter um ganho Muito grande. muito grande. Nem precisaria, né? porque Anselmo? Fazer SAF não precisaria. Era só esperar. Porque você vai ter que trabalhar dentro das regras da liga. Aí sim. A liga, ela indiretamente, ela vai obrigar você a ser profissional. Porque a liga ela vai querer que você chegue no final do ano, apresente balanço, que tenha tudo pago daquele ano. Paga os salários. Vai ter essas regras todinha. Você vai ter que se respeitar. Então, vai ser uma maneira que alguns clubes vão conseguir se encaixar dessa forma. E é uma coisa que a CBF Nunca fez. porque Não a interessa. CBF, se você for pegar o balanço da CBF, de onde vem a receita dela? Seleção brasileira. Esses dois jogos agora. O faturamento dela, um exemplo, será mais da metade é a seleção. E os campeonatos brasileiro é tipo como se, pô, a gente tem que fazer essa porra aí, tá bom. Dá dinheiro, não dá prejuízo não. Não. Mas dá pouco.
pela dor de cabeça que dá, entendeu? Não, porque tu tá tendo E que aí cuidar a de liga vai... 20, 40, 60, a seleção só cuida de um. Só cuida de um. de um. E a E é um Receita, caminhão de e a dinheiro. Receita paga todos os outros. E recebe em dólar, né? É. Até euros. Né? Não, e eu acho que no mundo, se alguém estiver vendo eu estiver falando besteira, pode escrever aí nos comentários. Acho que uma das únicas confederações nacionais que cuidam do campeonato é aqui no Brasil. Acho que nos outros lugares é tudo liga, eles só cuidam das seleções. As confederações cuidam é o só mundo das dos sonhos, seleções. sim. Isso Enfim, aí. seleções, arbitragem, mas os campeonatos são ligas, são coisas feitas à parte, À parte. são privadas. É. E quando você priva, quando você bota alguém, como a gente está falando da SAF aqui, tem que ficar profissional. Tem que Porque ficar. quem está ali não quer ter prejuízo. Não é isso? Não vai ter. Se fizer direito. Imagina, um campeonato direitinho organizado aqui, É. o cara não vai ter prejuízo. Mas assim, Fernando, pelo que a SAF do Vasco, por exemplo, ela começou até bem, né? Porque houve assim, praticamente uma mudança no Vasco quase que 100%, né? Do ano passado para esse ano, não ficou quase que nenhum jogador, só ficaram jogadores da base. Pô, claro que isso aí pro time é muito ruim. Tu não tem ninguém, geralmente tu fica com 6 jogadores, pelo menos, aquela espinha, assim, para você ter uma, né, dorsal, para você ter uma ideia, né? Tem um goleiro, tem um zagueiro, tem um volante, né, que já fazem parte do time. Aí você traz os outros, né? E eles trouxeram, mas só que não tinha ninguém. E, Mauro, só te fazer acrescentando uma coisa legal que tu falou. E se não tiver ninguém que esteja acostumado com aquilo ali, os caras não vão entender Nunca vão saber. o tamanho, o que significa aquilo ali, É participar verdade. da... E até o Nenê, a gente acabou deixando sair, o Sim. Vasco deixou o Nenê sair. Não digo, sempre o pessoal fala assim, pô, mas o Nenê tá com muita idade, tudo bem. Lá na Juventude ele tá resolvendo. tá fazendo um monte de gol. Então, de verdade. Eu fui um dos que falou que tinha que ir embora não, também. mas assim, eu não estou dizendo que o Nenê é a solução para o Vasco. Mas para você mandar o Nenê embora, você tem que trazer alguém. Isso aí. O Vasco não meia. tem um meia. Falo isso direto aqui, não falo? Não é 2, ele não tem nenhum. Não tem um jogador número 10. É um negócio incrível, eu nunca vi isso. É verdade. Você jogar futebol sem um camisa 10. Se ele vai ser titular ou reserva, é outro problema. Mas você não tem nenhum. Verdade. Aí, então eu disse, pô, então tem que botar um guri da base. Não é? Que seria o Ryan, né? O Ryan, não sei. Ryan, todo mundo. Cada um tem uma pronúncia. É o Ryan. E, então, o que acontece? É um garoto, né? É um cara? garoto, mas eu acho que pode jogar. Tem que botar. Ele tem porte, tem físico. E assim como o Hendrick entrou com 16, ele pode entrar também. Sim, Mas sim. não é que ele vai resolver, não é isso. É que tem que ter alguém que saiba jogar assim. Eu nem sei se é a posição dele. Eu acho que é, porque atacante referência ele não é. Eu também acho que não. Ele não me parece que ele seja. Não sei se o Anselmo tem uma noção. Não. Eu nem sei se ele joga do lado também. Eu acho que ele joga do lado para ali, dentro. Do lado para dentro, ali atrás do centroavante. Ele joga assim, Atrás. como um segundo homem de ataque. Seria o companheiro pro Pedro Raul. Que eu acho. Que a galera mete tanto pau no Pedro Raul, mas, cara, Joga sozinho. é difícil, pô. É. É difícil. O Vasco tem os três meio-campos, eu não vou chamar de 3 volantes, que chamem como quiser, Sim. mas que não tem esse poder de construção. Os caras não constroem o jogo, eles são mais combativos e de penetração, né? Quem tinha ali que estava fazendo esse trabalho até que estava bem era o Andrei, né? O André, e o treinador tentou colocar ele algumas vezes de primeiro homem e dificulta o trabalho dele e tira o que ele tem de melhor, na minha opinião. Que eles tinham o Rodrigo, que estava jogando bem ali. Isso. E ele não entendia, então a gente fica meio perdido. A gente não está no dia a dia, não sabe quais são as... Que eu sempre falo isso, Fernando, que a gente não vive o dia a dia. Até porque eles não deixam viver, né? A imprensa não pode acompanhar. Não pode acompanhar mais. Então, e aí fala o que quer. Claro. Então, o que acontece? Os jogadores jogando fora de posição. É ruim. Não é legal. É ruim. Porque o Andrei foi lá para trás, deu problema. Sim. Não foi bem, perderam a bola ali na saída de bola, tomamos o gol, o Vasco tomou o gol. Então, a gente vê que cada jogador tem essa função. Sua característica, né, cara? Se ele jogou na base de volante, se ele jogou na seleção brasileira de volante, é outra coisa. Sim. O Vasco é diferente. Até pela condição física, né? Até porque fisicamente, para ser um combativo... Tem que correr muito. E ele não tem essa força física para fazer esse tipo de serviço. Não falando nem sempre ter esse volume. Não,
cara tem Mas força. ele não tem. Ele Tem não cara tem. que não é tão maçudo, mas tem força, né? Tem combatividade. E chega, né? Pô, Tem que chegar a madeira aí, vou senão... te dar um exemplo. O menino do Flamengo, o Thiago Maia. Não é grandão, não é fortão. mas resolve. Mas resolve. É O pau isso aí. canta com ele ali, né? Não, chutava forte É pra bom, caramba. é bom. Não, bom pra caramba. É. Bola aérea absurda. Bom jogador pra caramba. Jogou. Aí, um monte de time bom. Aí acabou o jogo todo. E aí, Fernandão? Eu falei, pô, Nilton, chutou quantas vezes pro gol? Pô, nenhuma. Eu falei, pô, então foi uma merda. É. Porque o É cara, o forte dele, o cara né? tem um chute É. muito forte. Tem essa liberdade, mais ou menos, de chegar intermediário. Não deu um chute pro gol. Tem que tentar usar o que você tem de Claro. melhor, né? Mas ele não era incentivado a isso? Não, foi um jogo, assim. Não era sempre. Não, tem dias que a bola que não dá. chega. Não... E eu falei, mas de sacanagem com ele. Eu lembrei disso agora, porque a gente estava falando de Sim. você tirar a característica principal do jogador, como o Andrei. Você pega e bota ele de primeiro, a gente não sabe o que aconteceu nos treinamentos, ou se pediu para jogar, não sei. Mas tu tira essa penetração do menino dentro da área, essa E ele construção. gosta de vir de trás, ele é muito bom E jogador. faz gol. Faz gol. Entendeu? É. Decidiu jogos pro gol, Vasco. O gol da vitória contra o Atlético Mineiro foi ele que fez. Ele que fez. Ele que fez. Ele aparece na área, ele tem facilidade. Tem um bom tempo de entrada na área, pô. Tu não pode tirar dos caras o que eles têm de melhor, ainda mais se você vai acrescentar. Pô, vamos lá.